paz do Senhor, querido espectador do canal EBD em Estudo. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez para estudar a lição da Escola Bíblica Dominical. Dessa vez estudaremos a lição de número 5, cujo título é A Promessa de Salvação. Eu sou o diácono Diego Moraes, está comigo em Isaías Nascimento. E nós falamos aqui da congregação de Boa Esperança, em Parnamirim. E aqui somos pastoreados pelo pastor Georgen Silva. Fique conosco até o final desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu joinha. Se puder, faça isso agora mesmo, para não esquecer. Deixe um comentário. Isso ajuda para que esse vídeo ganhe visibilidade e alcance cada vez mais pessoas. Muito bem, e nessa lição que temos estudado as promessas de Deus, esse é o tema desse trimestre, nós entramos na lição de número 5, na promessa de salvação. O textuário se encontra em João, capítulo 5, versículo 24, onde está escrito assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A verdade prática dessa lição vai nos ensinar que a promessa da vida eterna é a maior bênção divina para todo aquele que crê em Jesus Cristo. E a lição desse domingo vai pedir que vocês, em classe, leiam João, capítulo 3, versículos 14 até o 21. Muito bem, e na introdução dessa lição, o comentarista diz o seguinte, no primeiro parágrafo: a salvação é um dos mais importantes temas das páginas da Bíblia, pois é a principal promessa de Deus para a humanidade. A salvação é, de fato, um dos temas centrais das Escrituras, porque um dos temas centrais das Escrituras também é a queda. E a redenção existe porque houve a queda. A salvação é o caminho de volta que Deus pavimenta para que o homem arrependido encontre nele vida. Porque nós estávamos encerrados no pecado e na morte. Porque foi prometido, né, Isaías? Exatamente. Se você comer do fruto, certamente morrerá. Então, essa promessa essa punição para o pecado cria, queridos, após a queda do homem, esse que é o plano de Deus. O plano de Deus que existia desde a eternidade é colocado em ação. E aí nós temos a promessa da salvação, que é o tema da lição deste domingo. Amigos e irmãos, chegamos agora ao nosso primeiro tópico da nossa lição, que diz assim: a promessa da salvação, como o nosso professor Diego já expôs aqui, que é o tema central da nossa lição. E diz assim o nosso comentarista: uma maravilhosa salvação. A leitura bíblica em classe nos lembra da passagem bíblica do Antigo Testamento, em Números 21, do 4 ao 9, que trata de um ato simbólico em que Deus ele realiza a cura física das pessoas quando elas olhavam para a serpente. O povo desobedece a Deus no deserto e Deus pune o povo hebreu ali com essa situação. O povo sofria realmente ali picadas de cobra, né? E Moisés ergue, pelo mandamento de Deus, uma serpente de bronze, e todo aquele que olhasse após sofrer o agravo das serpentes, olhasse para essa serpente de bronze, eles ficariam curados e salvos daquela peste, daquela situação. E isso, trazendo para a realidade aqui em Cristo, na nossa leitura bíblica em classe, diz também que como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado para a salvação de todo aquele que crê. Então veja só, essa questão. No Antigo Testamento, na serpente de bronze levantada por Moisés, a cura física e momentânea ali. Agora, em Cristo Jesus, aquele que é levantado, que foi levantado no Calvário, ele não só cura o homem fisicamente, mas também cura o homem da sua chaga mortal, que era o pecado, trazendo a este homem salvação. E o nosso comentarista diz que isso
se dar pelo amor de Deus, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse vida eterna. E ele também segue aqui dizendo que isso nos traz duas preciosas realidades. Ele fala aqui, primeiro, a realidade daquele que crê, esse será salvo. E segundo, a realidade daquele que não crê, já está condenado. Isso é o que nos mostra a leitura bíblica, isso é o que nos revela realmente a palavra de Deus, que a salvação é pela graça, é um presente que Deus nos concedeu através do sacrifício do seu próprio Filho Jesus Cristo, porém, só pode realmente chegar a essa graça, adquirir este presente, aquele que crê na pessoa de Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Para aquele que não crê, vai viver da forma que ele acha que tem que viver, esse já está condenado. Esse é o estado natural do homem, né? Exatamente. Todos estávamos encerrados, né, debaixo do poder devastador do pecado. O estado natural do homem é o de condenação. Daí porque a promessa da salvação é tão preciosa. A obra da salvação, ou a obra de salvação, no segundo ponto desse primeiro tópico, nós vamos ver, né, que no sentido geral, a palavra soteria, do grego, significa livramento, ou livrar de um perigo, de uma ameaça. No contexto bíblico, nós vamos ver que a salvação tem pelo menos duas dimensões muito importantes. Aqui, nesse presente momento, ou nessa presente era, ou nessa vida, nos liberta do poder escravizador do pecado. E na eternidade, a salvação nos concede passar a eternidade com Deus. Então, a salvação tem pelo menos essas duas dimensões temporais de realidade na nossa vida. Imediatamente, nos libertar do poder escravizador do pecado. Nós vemos que a Bíblia diz que o pecado é senhor daquele a quem ele vence, né? Exatamente. E sabemos que o que é vencido pelo pecado se torna escravo dele. Então, a promessa da salvação é maravilhosa também, porque produz em nós um fruto maravilhoso, produz em nós a liberdade nessa vida do poder escravizador do pecado. E o pecado, queridos, tem uma propriedade de fazer com que um abismo chame outro abismo. E libertos do pecado, nós estamos livres das consequências do pecado, da escravidão do pecado. E, maravilhosamente também, por causa da obra de salvação, nós alcançamos vida eterna com Deus. Aleluia, meus irmãos. Graças a Deus por isso. Chegamos agora no nosso terceiro subtópico, que vai falar sobre o Salvador propriamente dito, que, como já colocamos aqui, é a pessoa bendita de Jesus Cristo, o Filho de Deus, porque Deus o entregou em nosso lugar. Em Jesus foi imputado toda a nossa iniquidade e imputado em nós a sua inocência, através do sangue derramado. Mas é necessário que o homem realmente passe pelo crivo da cruz, passe por essa justificação que só o sangue de Jesus pode nos conceder através da bondade, através da graça do Senhor. E ele diz que Jesus é o nosso Salvador, que os termos correlatos para a palavra Salvador, ele coloca aqui como libertador, preservador, conservador. Então, em Cristo nós temos a liberdade, em Cristo nós somos conservados e preservados longe do pecado, porque ele realmente pagou por toda a nossa iniquidade. Porém, essa porta é aberta para aquele que crê. O apóstolo Paulo deixa isso muito bem claro. Aquele que confessa e crê tem realmente a salvação em Jesus Cristo. Então, o Evangelho de João, diz aqui o nosso autor, que traz isso de maneira muito bem clara, como funcionou em Deus a questão da salvação para o homem, a entrega de Jesus Cristo para morrer por todo aquele que crê nele mesmo. Esse sim adquire a salvação e a vida eterna e jamais
perecerá. Então é necessário para você que nos ouve, que tenha dúvida em relação a essa questão de como ser salvo e perdoado dos seus pecados, creia na pessoa bendita de Jesus Cristo, porque Ele é o nosso Salvador, libertador, Ele nos conserva e nos preserva longe do pecado que tão de perto dele nos rodeia e que quer realmente tragar aí a nossa salvação. Porém, escudado no Senhor, estando debaixo das asas de Deus, nós podemos suportar tudo isso e, pela graça de Deus, alcançar a salvação na pessoa de Jesus Cristo. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Mérito dele na cruz. Era isso que eu ia colocar. Não é nosso mérito, é mérito exclusivo e total de Cristo. E no segundo tópico da nossa lição, nós vamos ver a natureza da promessa de salvação. E aqui alguns aspectos teológicos que envolvem esse evento maravilhoso. O primeiro ponto é a justificação. O que é a justificação? Eu vou ler aqui o que diz o comentarista, o primeiro parágrafo. Um dos aspectos da obra salvífica que está apresentado em termos bíblicos é a justificação. É quando Deus nos declara justificados. É claro que a necessidade de salvação existe porque houve uma ofensa, porque houve a queda, porque houve o pecado. Imediatamente após a queda, a balança da justiça, que exigia de Deus que justiça fosse feita, nos colocou como injustos. A balança estava em desequilíbrio. Deus não poderia simplesmente colocar um peso do outro lado e trazer o homem à justiça, justificá-lo, sem que o preço por essa ofensa fosse devidamente pago. Então, a justificação é o processo no qual Deus, que foi parte ofendida, perdoa o homem e, por perdoá-lo nos seus termos, pode justificá-lo. Veja o que está escrito em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui nós vemos uma explicação muito breve de toda a profundidade do que acontece. Nós sabemos que éramos inimigos de Deus. Isso fala de uma relação que está em conflito, onde há ausência de paz. Paulo diz, de forma muito concisa, que pela fé em Jesus Cristo, nós temos paz com Deus. Ou seja, é nesse ambiente de pacificação, porque o sacrifício de Jesus tem essa propriedade de cobrir, não somente cobrir, como anular a ofensa, porque o ofendido é Deus, e ele entrega o seu próprio Filho, e isso dá, dentro de toda a sua justiça, o direito legal de fazer justiça, justificando o homem que uma vez pecou. Então, às vezes um conceito legal, né, e difícil de compreender em todas as suas dimensões, mas a Bíblia deixa claro que a morte de Jesus foi necessária para que a justificação, que é o primeiro ponto aqui, fosse feita dentro do mais estrito ritual de justiça, para que Deus pudesse declarar-nos justos de forma correta. Deus não podia simplesmente jogar o pecado embaixo do tapete, e por isso o preço é pago. E o que ele cobra de nós, queridos, é o arrependimento e a fé. Por isso que Paulo fala pela fé. Se nós caímos porque deixamos de confiar em Deus, Adão não confiou, Eva não confiou, quando Deus disse que aquilo os separaria e que eles morreriam. Eles foram levados a pecar porque deixaram de confiar em Deus. Então, o caminho de volta é também pela fé. O caminho de volta é pela fé. E a fé em Cristo Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. Estamos vendo nesse segundo tópico a natureza da salvação. Essa natureza de salvação se dá
digamos assim, por algumas etapas desse processo que conseguimos analisar sobre a salvação. Primeiramente, como o Diego já expôs aqui, a primeira coisa que acontece é a justificação pelo sangue do Cordeiro. E a segunda etapa que nós entendemos é a regeneração. E veja, perceba que a regeneração, o próprio Jesus tratou com a personagem Nicodemos, quando ele disse: é necessário nascer de novo. Regenerar significa ser gerado novamente. Então, é necessário que o homem nasça de novo, não da água, não da carne, mas sim do Espírito, para que ele possa experimentar, a partir daí, uma nova criatura. E esse processo de regeneração é realizado exclusivamente pelo Espírito Santo. Não existe interferência de nada e de ninguém nesse processo de regeneração. Apenas o Espírito Santo é que pode transformar o homem numa nova criatura, estando ele sido já justificado pelo sangue. Veja esse processo que nós passamos realmente aí dentro de todo o contexto da salvação. Primeiro a justificação, o arrependimento, como o Diego já expôs aqui. Agora eu vou ser nascido novamente, regenerado, gerado mais uma vez, agora de forma espiritual, para que eu possa adquirir uma nova natureza, para que eu possa adquirir realmente uma natureza semelhante agora com a de Cristo, e assim Deus possa enxergar em mim as características, não mais minha, do pecado para a salvação, mas as características da inocência de Cristo que foi imputada em mim pela justificação. É um grande processo. Estamos falando agora aqui de uma segunda etapa após a justificação, que é a regeneração, que é a transformação interior do homem, Diego, que, repito, apenas o Espírito Santo pode realizar. Exatamente. E assim a gente chega no terceiro ponto desse tópico, que são os aspectos clássicos que envolvem a salvação, né? Justificação, regeneração e a santificação. Alguns colocam entre a regeneração e a santificação a adoção. Né? A teologia mais antiga, os pioneiros, por exemplo, americanos, tinham na sua doutrina muito clara esse ponto aí. Mas é só um parêntese. Entre regeneração teria a adoção, né, como filhos, e, enfim, a santificação, que é esse privilégio. Nós vivemos numa época, a época da graça, em que, havendo sido pago o preço pelos nossos pecados, para que fôssemos justificados, regenerados, agora a gente experimentasse, queridos, a santificação. O processo em que nós somos colocados e vamos nos separando do mundo. E não só nos separando do mundo, mas como também rejeitando e detestando o pecado. Tem pessoas que acham que Deus não odeia nada, então saiba que Deus odeia, sim, algumas coisas, entre elas o pecado. Então você é livre para odiar, né? Tomara que eu não receba uma disciplina por dizer isso, né? Não tire de contexto. É verdade. Você é livre para odiar o pecado. Odeie o pecado como Deus odeia. Odeie o pecado como seu filho odeia. Odeie como o Espírito Santo detesta. Porque do pecado, queridos, provém toda miséria, morte, desgraça, mentira, inveja, maledicência. Tudo isso vem por causa do pecado. Então somos livres para odiar o pecado. E o processo da santificação é quando odiar o pecado vai fazendo parte da nossa natureza. Alguém já descreveu de forma sucinta e muito espiritual quando disse que a santificação nada mais é do que assumir a natureza de filhos de Deus, quando a natureza de filhos das trevas perde espaço, a carne perde adjuvância na nossa vida e assume o Espírito. Paulo diz que todo aquele que é filho de Deus também é guiado pelo Espírito Santo. Então, o processo de santificação é quando nos sujeitamos
completamente a Deus. Isso é um processo, ele é gradual. A maturidade da nossa vida cristã é medida pela forma como lidamos com o pecado. Não vamos alcançar aqui uma natureza perfeita, jamais, porque temos em nós, queridos, infelizmente, o DNA de Adão, mas nós somos livres do poder escravizador do pecado pela promessa da salvação e estamos em um processo de santificação, onde passamos a odiar o pecado e entender que, como filhos de Deus, em nós deve reinar uma nova natureza. Eu concluo dizendo aqui o que diz o comentarista no finalzinho desse terceiro ponto. Pois teremos um corpo... Eu volto um pouquinho mais para dizer, formação do nosso corpo no advento do arrebatamento da igreja, pois teremos um corpo semelhante ao de Jesus ressurreto. Portanto, a obra de salvação exposta no Evangelho de João é completa. Moisés. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, chegamos agora no nosso terceiro e último tópico, Diego, né, dessa lição tão maravilhosa, tão gloriosa, né, que nós temos tendo o prazer nessa noite de expor com você. Aliás, é uma lição, como já exposto aqui, escrita pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima, aqui um potiguar nosso, da nossa terra. Deus tem usado no mundo afora para ensinar a sua palavra, porque eu trago esse destaque aqui, abrindo esse parênteses para o pastor Elinaldo, Diego, porque o pastor Elinaldo ele consegue entender muito bem como tem que colocar as lições e os temas para que todos tenham uma compreensão bem interessante sobre ela. Então, valorize realmente aquelas pessoas que Deus tem dado a sabedoria para trazer a todos nós esse ensino dessa maneira clara, sucinta e bem objetiva, como ele usa o pastor Elinaldo Renovato de Lima. Meus queridos, diz assim a promessa e perseverança na salvação, aqui no nosso terceiro subtópico. Veja, a promessa Deus faz, cumpre em Jesus Cristo, é aplicada no nosso coração pelo Espírito Santo. Deus promete, Jesus Cristo concretiza, o Espírito Santo aplica no coração do homem esse processo todo de salvação que nós vivemos aqui na Terra. Porém, existe a questão da perseverança na salvação. E eu, como crente em Jesus Cristo, tenho a minha responsabilidade nesse processo dele. Eu não posso cair na esparrela de achar que está tudo muito bem, está tudo ok, eu posso viver a minha vida aqui como eu quiser viver, porque Deus me prometeu, mas Ele também realizou critérios para que eu vivesse nessa terra na santidade da pessoa de Jesus Cristo. E o nosso autor diz assim, diz que a base da promessa da salvação é Cristo. Claro, obviamente, né? Porque Ele é a grande concretização, a realização dessa promessa. Diz assim, João 3 mostra com clareza que o nosso Senhor é o centro da nossa salvação. Deus escolheu um povo dentre pessoas pecadoras para que se arrependessem e crescem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E esse povo é a igreja, ok? É a igreja. Essa igreja, ela é formada por toda a raça, tribo, nação, pessoas de todo o mundo, ok? Estamos falando aqui da igreja universal, da igreja espiritual, da igreja que vai subir no arrebatamento com Cristo nos ares. A igreja salva na pessoa do Senhor. Logo, a igreja de Cristo, o povo de Deus, é constituído de pessoas unidas no Senhor Jesus. Então, não em Cristo, como diz o apóstolo Paulo, já não há mais grego e nem judeu, ok? Em Cristo existe a sua igreja estabelecida, salva, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, que já foi regenerado e que agora participa desse processo de santificação, onde há a sua também responsabilidade aí. Veja só, o nosso autor, ele termina dizendo que assim fazemos parte do corpo de Cristo. Isso apenas é possível por causa da obra
consumada no Calvário. É interessante nós enfatizarmos isso. A obra da salvação, Diego, ela já foi completa, ela já foi consumada. Não existe nada mais a ser feito, a ser realizado para que você possa adquirir a salvação, para que você possa viver a nova natureza, para que você possa ter os seus pecados perdoados. Em Cristo já está tudo consumado. Não existe nada, nem ninguém que possa fazer algo a mais nisso aí. A salvação é da pessoa de Cristo, foi consumada nele e é aplicada na nossa vida através da pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. E no segundo ponto nós vamos ver a apostasia individual. Aqui o comentarista da lição vai nos levar a uma compreensão, bíblica do que é a relação do homem ou a sua responsabilidade no processo de salvação, porque é preciso lembrar que existe o ensino de uma graça irresistível ou de não existência de responsabilidade humana quando isso não está revelado nas Escrituras. Nós vemos que em João, capítulo 3, versículo 18, está escrito o seguinte: as palavras são do próprio Jesus. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, a salvação, queridos, é um processo de compreensão muito difícil para nós. Há muitos aspectos que a nossa compreensão limitada não vai entender. É por isso que a Bíblia também ensina que onde a gente não entende, a gente só aceita. Porque nosso Pai Celestial age com justiça e sabedoria elevadíssimos, inquestionáveis, tanto por nós como pelo acusador. Então Deus age na mais estrita justiça. E aquilo que nós não compreendemos, temos que, pelas Escrituras, somente aceitar. E a realidade bíblica é que a apostasia individual pode partir do homem e não existe essa história de graça irresistível ou predestinação individual. A predestinação revelada nas Escrituras é a predestinação da igreja. A igreja está predestinada ao céu e individualmente nós somos chamados à responsabilidade de guardar o que temos, para que não percamos a nossa coroa. Isso fala da nossa responsabilidade. Então essa é a realidade bíblica da salvação, onde o homem precisa fazer o caminho de volta. O reino de Deus é tomado à força, ou pela força, ou com esforço. Então, a apostasia individual é quando não há vontade de fazer esse esforço. Mas o homem ama muito mais as obras más, porque ele é mau, do que a luz que veio ao mundo. Glória a Deus, meus irmãos, por isso. Estamos chegando agora no nosso final desse tópico terceiro, finalizando também a nossa lição, ficando apenas a conclusão aí para fecharmos o nosso ensino bíblico desta noite. Meu querido, o terceiro subtópico é falar sobre a promessa e a segurança da salvação. Aqui, o nosso autor já deixa muito claro que o crente ele tem que ter a sua salvação de maneira segura. Não quer dizer que ele não venha, se ele pecar, se ele praticar, como David já expôs aqui, a apostasia, ele não venha cair da graça, ok? Existe um ensinamento aí que diz que a graça realmente não pode, o homem não pode cair da graça e tudo mais, enfim. Diz aqui o nosso autor sobre isso, veja só, a promessa da salvação também nos traz uma consoladora certeza. Aquela mesma que o apóstolo Paulo escreveu. Diz assim, abre aspas, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo. Porque isto é ainda muito melhor. Filipenses 1:23. O ensino bíblico do Novo Testamento afirma que, ao passar pela morte, o salvo ele já está imediatamente com Cristo. Ok? A gente vê aquela figuração, aquela
situação em que Jesus ensina sobre Lázaro e o rico. Veja que Lázaro, ele, após a sua morte, ele já estava imediatamente no seio de Abraão. E o rico já estava ali imediatamente também no Hades, sentindo as primeiras dores do inferno. Então, quando o crente morre, salvo na pessoa de Jesus Cristo, ele realmente aí já vai ao encontro do seu Senhor, porque ele adquiriu aqui nessa terra, nessa vida, a sua salvação pela obra da cruz, pela obra de Cristo Jesus. Então, ele diz assim, os que creem em Cristo se submetem a Ele como seu Senhor e mediante um relacionamento, veja só, a vida realmente relacional com Cristo, estão definitivamente seguros para a vida eterna. 1 João 5:13 é a base do nosso comentarista. A salvação, ela é adquirida, a salvação, ela é hoje, ela é agora. Você tem a salvação, porém existe a sua responsabilidade, realmente aí definida pelo próprio Deus, para que você realmente cumpra tudo aquilo que é necessário para mim e para você cumprir nesse processo de... Maravilha. Então, assim a gente chega ao final dessa lição e, na conclusão, acho maravilhoso como o pastor Elinaldo Renovato faz essa conclusão com uma sucinta exposição, né, muito equilibrada do que é a nossa compreensão, né, da salvação. Que há muitas tentativas de explicar todos os aspectos do inexplicável. E o homem vai falhar todas as vezes que tentar colocar limites em Deus. Os judeus, na verdade, falharam terrivelmente, porque acharam que Deus não poderia se manifestar em carne, colocando limites no Deus a que eles serviam. Então, quando o homem tenta explicar dentro dos limites da sua lógica o processo da salvação, ele falhará miseravelmente. Mas o pastor Elinaldo faz aqui uma sucinta exposição profundamente bíblica. A salvação é expressa por um processo em que há duas partes envolvidas. Deus que estende a mão ao pecador e o pecador que, arrependido, estende a sua mão e vai em direção a Deus. Essa é a revelação das Escrituras. O homem aceitando humildemente a salvação que Deus colocou à disposição dele. E aí eu me lembro que há um versículo que nos ensina que Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Essa é a revelação das Escrituras. Há um processo aqui, queridos, muito difícil de entender, que a gente também não precisa entender. Precisamos somente aceitar graciosamente, humildemente. É esse dom tão maravilhoso, precioso, que é a salvação. E a promessa da salvação, do ponto de vista do homem perdido, é a maior de todas as promessas das Escrituras. Amém, meu querido irmão. Esperamos que você, Deus, seja realmente muito abençoado pela pessoa nossa maravilhosa, que é o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, que a salvação chegue até você e que você creia na soberania e na justiça divina. Apenas creia nisso. Então curta esse vídeo, compartilhe com as pessoas da sua família, do seu trabalho, do seu ambiente social, para que o YouTube veja realmente que esse é sim um assunto, um conteúdo muito relevante e que mais pessoas venham também ter acesso à exposição da palavra do Senhor. Lembrando que esse programa não tem, jamais terá a intenção de substituir a escola bíblica dominical, não é isso? Jamais. É necessário que você compareça na sua escola bíblica e tenha esse programa como uma ferramenta para lhe ajudar na compreensão, quem sabe aí, das Escrituras e da exposição aqui da lição bíblica dominical. Então, que Deus te abençoe em nome de Jesus.